Essa data aí, que eu vi o Rogério fica 90. Segundo ele nasceu em 90, deve ser mentira. 25 de março de 89. Essa data está estampada aí que foi o dia que mudou minha vida. Não foi o dia que eu nasci, graças a Deus eu sou mais jovem. Eu não nasci em 89. Eu sabia depois. Mas em 89 foi a primeira situação da minha vida que realmente foi uma coisa que me mudou. E nós vamos falar. Já perguntou errado aqui? Só um pouquinho. Não sei mexer aqui. Agora me deram aula, pai. Esqueci. Então, nesse dia, uma tragédia mudou a minha vida. Tá? Mudou minhas perspectivas, como eu enxergava as pessoas. Naquela época, para quem não sabe, eu tinha apenas 6 anos. Aí eu aprendi de uma forma muito difícil e você deve estar se perguntando, de onde Rafael tirou isso? O que uma criança com 6 anos tem de dificuldade de trabalhar em? Aí eu, para complementar a minha história, eu nasci em 83, na cidadezinha de Itamonte. Itamonte é uma cidade do sul de Minas, tem menos de 12 mil habitantes, é o bairro Paracatuzinho da 3 Itamonte. Ou seja, é um tela de mundo. Mas, já sabe, né? Itamonte, apesar de ser pequenininho, é uma cidade que tem muito foco histórico e turístico. Tem uma pedra que parece um dedão, acho uma pedra do Picu, que é o que diferencia a cidade. Está no Parque Nacional do Itatiaia, na divisa do Rio, Minas e São Paulo. Pra vocês terem uma ideia, daqui em Brasília, 240 quilômetros, de Itamonte ao Rio de Janeiro é menos de 200, da cidade do Rio de Janeiro. Então, quem gosta de uma praia melhor, ia mais para o Rio do que para a Bahia. Né? Bem, mas aí, como vocês sabem, eu nasci lá em 83, a minha mãe. Né? Você não era bonitinho assim? Não era. Foi o desenho do Leandro que era bichinho. Então, em 83, o primeiro filho da minha mãe e o quinto filho do meu pai. Meu pai já tinha filhos espalhados pelo mundo. E meu pai era caminhoneiro. Né? Todo mundo aqui, eu tenho certeza que já viu. Ou o pai era mecânico, era caminhoneiro. Assim, dificilmente o pai de alguém que foi advogado desde o início, foi médico desde o início. Né? E o meu pai ele era caminhoneiro. E nessas indas, nesse ano de 83, ele arrumou um trabalho numa cidade chamada Caxambu, que também era pertinho de Itamonte, 40 quilômetros. Aí a gente mudou para Caxambu. E de 83 até meados de 92, eu morei em Caxambu com a minha família, mas todo fim de semana a gente voltava e ia para Itamonte. Então, ó, vocês vão ver que Itamonte não tem um mapa, né? Vocês separaram? São um pontinho, não tem nem o nome, né? Cidadezinha menor. Todos os dias, não, todos os fins de semana, meu pai e minha mãe saía, ia para Itamonte. E o meu pai ele gostava muito de boteco. Né? É o caboclo que mais gostava de boteco. Gostava mais de boteco que eu, que não gosto. Né? Vocês vão ver que eu quase não vou em boteco. E todo dia a gente ia lá para o bar do Paulinho. Era sábado, 9 horas da manhã a gente estava dentro da cidade, 9h01 meu pai, mais os amigos, né, estavam dentro da cidade bebendo. Todo sábado, era sagrado. E isso de 83 até 89, que eu consiga me lembrar, não faltou um dia. Tá? E aí o sonho do meu pai, quando a gente chegava lá, era o bar do Paulinho. Minha avó, minha tia, minha mãe, eu. Em 89 eu já tinha mais irmãos, claro. Eu já tinha o Felipe, alguns já conheceram, né? E nisso o meu pai não saía sozinho. Ele, além de ir para o bar do Paulinho, ele ia para todos os bares da cidade. Mas bebia muito, e não era muito. E carregava os 2 mocoronguinhos que ele tinha, que era o Rafael e o Felipe. Então, meu pai chamava o amigo dele, um taxista que tinha uma Kombi enorme, né? Kombi enorme, uma forma, porque pra gente que é criança, a Kombi é um carro enorme, né? E mas todos sábados a gente andava de táxi com esse amigo do meu pai, que era cachaceiro igual a ele. E todo sábado saía fazendo rodízio pelos botecos da cidade. Todos os botecos, vocês imaginarem, que tem naquela cidadezinha de menos de 10 mil habitantes, 12 mil habitantes, a gente conhecia. Eu tinha 6, meu irmão 3, junto com meu pai e meu amigo dele.
Bem, mas isso é de menos. A gente saía sempre com esse amigo do meu pai, porque ele tinha um filho da idade do meu irmão. Tá? Esse menino de 3 anos, ele é alguns meses mais velho que o Felipe, que sempre andava com a gente. Num determinado dia, meu pai chegou e falou assim: olha, quem aqui é o irmão mais velho? Quem aqui é o irmão mais velho? Então, assim, ó, lá na minha casa funciona assim: você é o irmão mais velho, você vigia os mais novos. Desde pequeno. E você não vigiava só seu irmão, você vigiava todos os mais novos, né? Você vigia o cachorrinho mais novo, você vigia o vizinho mais novo, você vigia até a menininha mais nova. Todo mundo eu tinha que vigiar. E a gente saía. Saía e eu sempre lá, segurando o Felipe de um lado, segurando o Mateus de outro, porque quando a gente saía, era dessa forma. Bem, Itamonte, por ser uma cidade muito próxima do Rio de Janeiro, de São Paulo, ela é cortada pelas rodovias, BR-354. Tá? E exatamente nesse momento aqui, nesse local, onde vocês estão vendo, é onde o amigo do meu pai morava. E hoje, nesse ponto, onde é a Pit Stop Pneus, era o boteco do Paulinho. É onde todo mundo parava para beber. Então a gente mais gostava. Bem, para ir para a casa do amigo do meu pai, ele tinha que atravessar a rua. E todo sábado era sagrado. Rafael, nós já voltamos do estoque, meu pai e um amigo dele andava até assim, né? A Kombi acho que tinha vida própria. Falava assim: você atravessa os meninos e vão lá para a casa dele. Fica lá com a tia, conversando. Na hora que eu sair do boteco, eu te pego e levo para a casa da sua avó, que por sinal é aqui assim, ó. Pertinho, né? Então, beleza. Bem, neste dia fatídico, eu peguei a mão do Felipe. Quando eu fui pegar a mão do Mateus, ele já havia saído da Kombi para poder atravessar. Cara, isso é uma coisa incrível, né? Já está acostumado a fazer aquilo. Eu sou o irmão mais velho, vigio os pequenos, seguro o Felipe, depois eu seguro o Mateus. E nesse atravessar, uma carreta veio e atropelou o Mateus. Infelizmente, naquele momento, eu não segurei a mão dele. E assim, o Mateus também não sobreviveu. Foi um momento muito triste na minha vida. Eu olhando para o meu irmão e a minha mãe próxima, vocês viram que as casas são próximas, veio gritando de um lado, o meu pai desesperado, sem saber o que fazer, gritando do outro, o pai do Mateus ali num pranto de choro, e o Mateus atropelado por uma carreta. Bem, esse foi o momento que mais marcou para mim. Eu tinha apenas 6 anos e já era responsável por menores do que eu, que tinham apenas 3. E isso criou ali um momento de luto na minha família, um momento crítico, um momento que a gente ficou sentindo. Infelizmente não foi possível eu vigiar todos os momentos daquele meu trabalho como irmão mais velho. Bem, mas isso para mim marcou porque criou um ponto de virada na minha vida. Eu comecei a entender o significado de equipe, porque por mais que eu tivesse 6 anos de idade e eu não trabalhasse, eu estava fazendo parte de uma equipe que era olhar os meninos. Que era a equipe que frequentava o boteco todos os sábados. Porque aquilo era um momento religioso do meu pai, com os amigos dele. E eu fui perceber que isso tem risco. Eu começo a assumir risco para isso. Isso me levou, gente, num momento da minha vida, que eu comecei a me perguntar: qual que é a minha participação dentro da equipe? Equipe familiar, equipe profissional, equipe escolar, independente de qual fosse. Qual era a minha participação? Essas 3 perguntas criaram meu primeiro ponto de virada, com 6 anos. Aí você fala: Rafael, isso é possível? Olha, eu não sei quanto a vocês, mas vi o seu amigo, aquele menino que estava sob sua responsabilidade, atravessar a rua, porque naquele momento, como eu sou o irmão mais velho, primeiro pego a mão do meu irmão, depois dou na mão do outro, eu podia ter feito diferente. Pegado a mão dele primeiro e depois a do meu irmão. E eu assumi isso. Eu comecei a ver que a participação ela passou a ser diferente.
eu pude entender por que se chama. Um momento trágico, mas que mudou. E esse ponto de virada ele foi geral. Ele mudou a minha vida toda. Não foi 1 minuto ou 1 segundo. Os anos foram se passando, claro, foi crescendo. Aquilo não fica mais na sua cabeça. Porque um momento, principalmente quando você é criança, fica, mas ele não é para sempre. E eu falei assim, quero aprender alguma coisa. Eu preciso aprender a fazer alguma coisa na minha vida. Tive uma ideia. Vou aprender informática. Então, em 96, tinha meus 13 anos, vou aprender informática. E foi que eu aprendi informática. A gente começou a estudar com os amigos, eu não estudava sozinho, minha mãe levou um computador para mim de casa e falou assim, toma, filho teu. Nessa época a gente já voltou a morar em Tamonte, meus pais já haviam se divorciado. A vida já tinha ficado mais difícil. E eu comecei a estudar informática. E naquela época, estudar informática era aprender Clipper. Que hoje em dia não se ensina mais em lugar nenhum. Acho que não tem necessidade. Bem, mas eu estava aprendendo e caí na dúvida. Aprender o quê? Fazer o quê da minha vida? O que eu vou aprender? Como é que eu vou aprender? Porque Clipper seria um livrinho. Estava escrito que era para você fazer. Você copiava e colava. Receita de bolo. Você não estava sabendo nada. E a gente achava o máximo. Menino, tudo está acontecendo é a melhor coisa do mundo. Bem, o que eu vou aprender? Como eu vou aprender? E eu tinha um vizinho, que a avó dele era polonesa, e ela veio para o Brasil na época do Holocausto, e o pai matou a mãe. O pai do menino tinha matado a mãe dele, e o pai estava preso. Então o moleque era muito rebelde. Você tem uma ideia? Quando ele tinha seus 10 anos, ele já chegava com cocaína. Ele tinha um distúrbio ali na vida dele que causou vários colapsos. Mas o interessante foi que a avó dele falava assim, não, você quer estudar isso? Você quer fazer isso? Você vai. E ela não deixava ele sozinho. Então essa dona Odete sempre falava assim, você vai fazer informática. Aí chama o Rafael ou chama alguém para ir com você. Eu, minha caixinha está boa. Chamando, vai pagar? Então vou. Estou indo. E eu fui. E todo esse tempo que eu fui lá para aprender, na época a gente foi aprender programação, por conta da dona Odete, era para acompanhar o Mike, que era o meu amigo, para que ele pudesse ter alguém. Outra coisa que eu descobri, a gente não faz nada sozinho. Às vezes, a ajuda vem de onde você nem precisa explicar. Minha mãe não tinha condições. Eu não sabia como. Eu queria aprender. Tinha um livro, mas às vezes, com um menino, é difícil. Aí eu descobri que às vezes acontece. E o que eu descobri é que a gente não ignora as oportunidades. Em momento nenhum, ela não bate na nossa porta por vezes. Uma melhor pode surgir, mas aquela, ela não volta depois. Então as oportunidades, elas são únicas. E dentro da gente, dentro do trabalho, dentro da vida, a gente não ignora elas. Depois eu entendi que qualquer coisa que acontece tem chance de mudança. Então, percebam vocês que num momento trágico, um momento que, para mim, como criança, até hoje sonho com isso, trouxe outras questões, porque eu conheci pessoas diferentes, eu vivenciei situações diferentes, eu tive um auxílio diferente. Então as chances de mudança, elas existem, mas elas só vão existir se você não ignorar as oportunidades e se você entender que a ajuda, ela vem e que você deve aceitar. Porque às vezes a ajuda vem de onde menos espera e a gente também não quer aceitar. As pessoas não gostam de aceitar ajuda. Até vou fazer um parênteses nessa história para contar uma situação que eu vivenciei recentemente. Lá na construção, o menino estava trabalhando de servente com o meu sogro, a esposa está grávida. Teve já o e eles moram numa casinha feita daquelas lona preta. Essa não, a gente compra de 3,50 metros. Então ele mora numa casinha feita daquele bambu. Então sobrou alguns materiais, a gente estava sem dinheiro para continuar na obra, e eu ofereci para ele aqueles materiais, não para trocar em
serviço, não tem nada, mas ofereceu, ó, é pouca coisa, mas dá para você fazer um puxadinho. Dá para você levantar, pelo menos começar a levantar lá o puxadinho. E ele falou, não, nós estamos bem de vida. Não sei o que é tão bem de vida, está vendo uma criança? Bem, mas vejam vocês que eu comecei a aprender informática, eu era criança, em 99, eu já tinha meus 16 anos, eu já me achava hacker. Eu já sei programar, eu sou programador, eu faço isso. Então eu falei, isso aqui já não é mais um brinquedo, é uma ferramenta de trabalho. E eu comecei a trabalhar. Trabalhei, né, na época eu dava treinamento de informática básica, e a gente chamava assim, introdução à informática, né, introdução ao processamento de dados, Windows, Word e Excel, era Office, Windows e Office. O Word e Excel eram um pouco separados. Bem, mas isso foi em 99. 99, 2000, com 17 anos, já sou adolescente, já busco outras coisas. Aí eu queria. E para quem pensa que eu era gordinho, tá muito enganado, eu era magrinho, gordinho aqui. Eu era seco, esturricado, para quem viu ali os álbuns mais cedo, viu que eu era no estilo assim, do Rogério, do Caio. Eu nunca fui gordinho, obeso, só que eu fiquei. Tá? E eu andava de bicicleta. E eu era um profissional. E eu andava muito. Eu viajava de bicicleta. A gente fazia viagem, a gente não saía para dar uma voltinha de 20 quilômetros. A gente dava uma voltinha de 200 quilômetros. A gente dava umas voltinhas de 80 quilômetros. E eu tinha 17 anos. E por incrível que pareça, eu era o mais velho dessa turma. Era tudo moleque. Já trabalhava. Eu tinha meu dinheiro. Eles queriam andar de bicicleta. E aí eu me integrei numa nova equipe. Além da minha equipe profissional, da minha equipe de vida, eu entrei numa equipe de lazer. Coisa diferenciada. E essa equipe era uma equipe mais bagunçada do que todas as outras, porque era tudo menino. E a gente resolveu então fazer uma viagem para Alagoa. Alagoa é uma cidade de 4.000 habitantes que ficava a 60 km de Itaúna. O acesso é por estrada de terra. Não é um acesso por uma via comum de asfalto. Então, vamos viajar? Vamos. Tinha um amigo chamado Daniel, e o Daniel, o avô dele morava na Lagoa. Vamos para a Lagoa? Vamos dormir na casa do avô Daniel? Vamos. E aí, Daniel, pode? Telefone celular é moda hoje, naquela época não tinha. Não tinha para quem era bola no nosso caso. E lá para nós. Só que chegando lá, eu não minto para vocês não, a casa era estranha. Sabe aquela casa que você olha e você fala assim, tem alguma coisa errada? Foi a primeira impressão que a gente teve da casa do avô do Daniel. Quando eu entrei na casa, ele tinha um monte de foto de gente morta. Nos quadros, assim, ó, pela sala inteira. Sabe quando você chega assim, você olha? Eu até perguntei para o Daniel se eram as avós dele. Que cada dia uma mulher diferente, um quadro diferente, dentro do caixão. Eu já achei estranho. Mas a gente entrou, né, tivemos que entrar pela janela, porque ele trancou a porta, não sabia que estava a chave, que era um senhor de idade. Aquele tanto de menino pulando janela, né, chama a atenção. A polícia bateu lá. E a polícia bateu lá e o senhor foi explicar que não tinha. E cidadezinha pequena, quando a polícia chega a cidade inteira. Tipo assim, olha, eu vou dar uma característica única. O bigode dela era maior do que o meu. Era maior que o bigode que eu já vi. Quem foi aluno do Santos, ele era maior que o bigode do Santos. E era grande. O bigode da tia era grande. E a mulher entrou dentro da casa e falou com o avô do Daniel que o lugar de fazer piquenique era na pensão. Falou, né, para ele. E ele repetiu aquilo para nós, E ele ainda falou desse jeito, gente, queria atrapalhar vocês. Não, se vocês não importar, piquenique a gente faz na pensão. E aí o Daniel ficou meio sem graça, chegou para a gente e falou assim, acho que meu avô não quer que a gente fique aqui. E aí deu um problema. Uns 4 ou 5 meninos, sem dinheiro, em outra cidade, para nós ir embora era no mínimo 5 horas. Como é que nós vamos sair à noite para ir? Não tem como. Dinheiro
é um recurso que ninguém tinha. Nenhum deles tinha dinheiro. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Dinheiro não é o essencial. A gente tem que ter, além de dinheiro, amigos, a gente tem que saber se relacionar. E graças a essa formidável malandragem que Deus me deu, nós conseguimos uma pensão com 6 camas, onde nós deitamos 5 meninos nos beliches e 5 bicicletas dentro do quarto. Sem R$1 no bolso. Nós não tínhamos dinheiro mesmo. A intenção nossa, o dinheiro que a gente tinha era para comer e para dormir na casa do portaria e voltar no outro dia. Mas a gente conseguiu conversar com o dono da pensão, que era um amigo, um tio meu, explicamos de quem que a gente era família, ele foi falando. Aí, cidadezinha de interior, esse é fulano, família de quem? Você é sobrinha? É, não, sou sobrinha. E a gente conseguiu dormir numa pensão antes de ir embora. Nós dormimos, pegamos as nossas coisas e viemos embora para Itamonte. E aí eu tive, né, a felicidade, tem algumas fotos, para que vocês que não acreditam, esse era eu. Tá? Vocês não acreditam, mas é o Rafael. Era eu. Olha bem para vocês verem que é uma diferença muito grande. É muito grande. Quantos quilos, né? Oi? Quantos quilos de diferença? Ah, uns 50, eu acho. Bem diferente. É, bem diferente. Mas aí criou um terceiro ponto de virada. A gente não pode cortar corpo no cu da galera. Na equipe, principalmente, você não pode contar só que a Fernanda vai te ajudar. Se a Fernanda se for assim, a gente saiu de casa contando com o ovo no cu da galinha. E não pode. O outro é que um homem prevenido vale por 2. Se ninguém, na verdade, nem para comida, nós tínhamos passado fome. A sorte é que alguém falou assim, eu vou levar dinheiro para comida. Mas não pensou a mesma coisa. A vaquinha deu dinheiro para todo mundo comer, pão com mortadela e tomar guaraná mantiqueira. Alguém aqui conhece guaraná mantiqueira? Os meninos já conhecem, né? Dizem que é o pior guaraná do mundo, eu acho o melhor. Bem, comemos nossos pão com mortadela, comemos aquela comidinha que a gente teve condições, bebemos nosso refrigerante, dormimos na pensão, pagamos depois, né, meu tio voltou lá para pagar, graças a Deus, porque senão ele estava devendo até hoje, e a gente voltou para casa. Mas foi mais 2 situações que eu coloquei na minha vida. Não contar com o ovo no cu da galinha e não ficar mais sem um prevenido, sem um plano. A gente passou a viajar de novo, a gente foi para a praia, a gente foi para Paraty de bicicleta. E nessa ida para Paraty, a gente tinha barraca, dinheiro, e a gente tinha até uns 5, 6 pneus sobrando, sem caso, pneus furados, para poder trocar. Experiência válida. Se a gente tivesse ido igual a gente foi no sentido da Lagoa, a gente estava voltando para casa a pé, e vender até as bicicletas. Bem, mas isso aí é um momento de lazer. Esse lazer faz parte da equipe. A equipe ela tem que ter o seu momento. Ela tem que se soltar, ela tem que contribuir. E principalmente a equipe ela tem que se prevenir para que isso que aconteceu aqui não aconteça com vocês. Para que essa situação não se transforme numa tempestade. Claramente, hoje, as crianças já nascem mais sabidas. Eu garanto que se eu pegar o mais novo da turma, que eu acho que é o Rogério, deve ter seus 15 anos, o Rogério já não faria uma coisa dessa, porque ele já é mais, nasce mais sabido. Bem, meu ensino médio foi nessa escola pública, chamada Escola Estadual de Peçanha. Em 2002 eu já era formado no ensino médio. Alguém está preocupado, velho, né? 11 anos atrás eu já tinha ensino médio, mas eu dava aula nessa escola de informática. E teve um projeto da Secretaria Municipal de Educação, chamado ProInfo, junto com o governo, para informatizar as escolas e queriam que os alunos fossem monitores dessa escola. Aí o meu diretor na época, o João Bosco, ele falou assim, não vou dar aluno nada, manda o Rafael. E eu fui para Caxambu, né, a cidade onde eu já havia morado, para poder fazer um treinamento de informática. Esse aqui sou eu ainda. Agora eu te conheço.
velhinho. Ah, agora tá. E eu fui, mas olha só a cara das crianças. E a gente foi para fazer um treinamento para ser monitor de informática na escola. O meu diretor foi para mandou eu para montar um projeto de aula e cobrar dos meninos, que era malandragem. Bem, mas isso aqui foi interessante, porque eu comecei a ver pessoas das cidades vizinhas com culturas diferentes. Pessoas que pensavam diferente. Nosso professor, ele veio da Universidade Federal do Espírito Santo, esse senhorzinho aqui, né? Que ele era aluno de graduação no curso de Ciências da Computação da UFS e saiu. Cara, eu nunca tinha ouvido falar no Espírito Santo. Eu conheci ele em São Paulo, mas o meu nível de conhecimento, assim, ó, eu nunca ouvi falar. É igual o Acre. Hoje em dia, quando alguém fala do Acre para vocês ainda acham que é mentira, né? Os outros estados eu pensava isso. Eu só conheci Mineiro e Paulista e Carioca. Mas aí, conheci o Capitão, e é um cara que até hoje eu tenho um contato muito grande com ele, que me ensinou muita coisa. Mas vejam vocês que esses meninos aqui, eles foram mais uma equipe mesmo. Mais uma equipe que mudou. Porque com eles eu aprendi que a equipe tem disciplinaridade. Olha só, o bom andamento da equipe, ela depende da personalidade de cada um. Existem pessoas diferentes. Eu nunca vou cair numa equipe que seja todo mundo igual a mim. Então, cada um tem uma personalidade diferente. E eu tenho que aprender a respeitar essa personalidade. Eu tenho que aprender a integrar o que eu sei com o que essa pessoa sabe. Isso leva a criar um ambiente saudável e agradável, que acaba sendo essencial para o bom convívio dentro do mundo. Porque deve ser, imagino, muito difícil você chegar para trabalhar na sua equipe e já olhar para o seu companheiro e falar: aquele cara de cu de novo. Ah, eu não vou, não, hoje eu não vou nem entrar na sala do fundo porque tal fulano é kkk de bosta, né? Deve ser difícil, né? Então, quando a gente passa a respeitar a personalidade de cada um, a gente consegue criar esse ambiente que ele é saudável e agradável. E por último, é respeitar essa individualidade. Porque se eu não respeitar a individualidade do Rogério, que não respeita a da Fernanda, vou respeitar de quem? Às vezes eu chego ali e trato o Daniel muito bem, mas trato a Karine muito mal. Que vantagem tem isso dentro da minha organização? Esse foi o meu quarto ponto de virada. Quando eu caí ali em 2002, um monte de gente que pensava diferente. Enquanto eu gostava de andar de bicicleta, tinha gente que gostava de jogar videogame. Eu também gostava de jogar videogame. Eu perdia dias e noites jogando videogame. Mas eu gostava mais de andar de bicicleta. Quando eu conhecia Clipper, tinha gente ali que sabia mexer no Word e Excel. Complicado. Mas isso faz parte da minha equipe. Aprender a respeitar a individualidade. Bem, depois de 2004, a minha família ela vive de autosservices, né? Então, se vocês viram, antigamente era um boteco, na época que o Matheus veio a falecer. E meu tio, claramente, existiu do boteco bem naquela época, havia uma borracharia. E a família investiu no autosservice. Hoje chama Pit Stop Pneus, é uma credenciada do dia. E para quem trabalha com credenciadas, é como se fosse uma franquia. A gente tem reunião, tem festa, tem confraternização com a credenciadora para descobrir como funciona. Em 2004 eu já morava em Paracatu e anualmente eu ia para Itamonte. E numa ida minha ele falou assim: ó, vamos lá em São José no dia? Vamos. E eu já tinha muito convívio com esse pessoal, muita amizade. Tinha um cara lá chamado Henry, que era um mecânico, que era um amigo da família, que inclusive ia passar fim de semana em Itamonte tudo. Cheguei lá no dia, o primeiro lugar que eu fui foi para a oficina. Vou lá cumprimentar o pessoal. Chego lá, eu só vejo os caras novos. Meu tio ficou lá na reuniãozinha. Um monte de cara que eu não conhecia. Voltei igual louco e fui para conversar com o gerente deles, que era o Nunes. Primeira pergunta que eu fiz para o Nunes: cadê ele? O pessoal da oficina. Deus me engane. Ah, é. Falou: mandei embora. O que aconteceu para você mandar seu melhor mecânico embora? Foi a pergunta que eu fiz para ele. O cara mandou ele embora, o cara, os melhores mecânicos, o cara tinha vários treinos, trabalhou em várias oficinas.
O que aconteceu? E a resposta dele para mim foi essa, porque ele queria ser apenas um bom mecânico. Algum dia custa muito mais. Outro momento que virou mesmo. E esse foi o meu quinto ponto de virada. E esse quinto ponto de virada ele foi o maior de todos. Maior até que o meu trauma. Porque ter diferencial não basta. Eu posso ser o melhor do que eu faço. Se eu não sei trabalhar em equipe, organização não é. Isso, quando o Nunes me contou, ele falou de uma forma tão fria comigo, porque eu queria ser apenas um bom mecânico. E assim, eu sempre achei que era ser bom no negócio e fazer diferença. Eu sempre pensei comigo que ser bom naquilo fazia diferença. Faz, mas só isso não basta. As organizações, elas buscam profissionais que vão além da sua zona de conforto. Fazer o que eu sei fazer bem feito é uma coisa. Fazer o que eu não sei bem feito é outra. Então, quando a gente está na nossa zona de conforto, a gente deixa de ser parte de uma equipe para ser parte de uma equipe. E isso tem diferença. Vejam vocês que ser o melhor não basta. Tem que saber progredir. A gente tem que ter mudança na nossa postura profissional. Então, vou exemplificar com a Karine agora. Não adianta a Karine ser a melhor profissional de comunicação. Se ela não souber integrar com o Gustavo, se ela não souber integrar comigo, com o Fernando, com o Romário, com a Juliana, se ela não puder ter uma postura diferente, ela vai servir para esta organização ou para qualquer outra? Eu acredito que não. Eu acredito que a Karine vai ser uma ótima profissional, mas só isso. Ela não vai poder falar assim, eu sou uma ótima profissional, eu tenho um ótimo relacionamento interpessoal, eu sei trabalhar em equipe. Logicamente eu usei a Karine só como exemplo, não é o forte. Eu ia sair correndo agora. Essa não me deixa. Eu vou para. Bem, Não volto nunca mais. 2006, primeiro vestibular de medicina. Se alguém conseguir, os meninos que já viram antes já me localizar, mas ninguém consegue me localizar na foto, né? Mas se eu falar para vocês localizar o Evandro, é muito fácil. É muito fácil. Vocês sabem por quê? Gordo, careca e alto é ponto de referência, né? Aí eu estava deitado, aí não dá para ver que eu estou gordo. Aí fica Eu achei que você sabia. Eu vi seu óculos. Eu pensei, né? Isso foi em 2006. Em 2006, nesse vestibular aqui, vocês sabem o que eu fiz? Alguém chuta qual foi a minha participação nesse vestibular aqui? Oi? Não apliquei prova, não fiquei na TI. Se eu contar para vocês o que eu fiz neste vestibular, vocês não acreditam. Você atendeu no nacional. Quase. Eu quase fui um médico. O laboratório onde ficava o Power Lab, eu era o técnico responsável pelo Power Lab durante o vestibular. Os pais passavam para lá e eu contava aquela história do Power Lab, que custava R$150 mil, fazia mais de 220 exames, e fazia um ecocardiograma, um exame de força com eletroencefalograma presencial para quem quisesse fazer. Então a gente não sabia o resultado. Mas eu sou bom de conversa, gente. Eu não sei ler o resultado, mas eu era bom de conversa. E também bom de pesquisa. Eu vi o que é curva, o que não era, como fazia. Os caras iam conversar comigo e eu falava. Obrigado, doutor. Era mais ou menos o que acontecia. Só que antes do vestibular, eu corri em 2006, essa faculdade aqui, ela funcionava com 2 prédios, 3 na verdade, um banheiro lá embaixo. O Rogério deve lembrar disso, que essa época a gente já conhecia a faculdade. E eu vinha fazer visita com os alunos nessas escolas, o que o COPED faz hoje. Mas a visita não funcionava da forma que funciona, igual a gente vê. Vinha a Amália, professora, que hoje nós já não frequentamos mais a casa, que já foi coordenadora do COPED, vestibular, de mototáxi, eu e ela. A faculdade pagava um mototáxi para a gente sair do colégio para cá. O mototáxi trazia, não tinha asfalto. Vinha um ônibus com os alunos. E aí ela fazia a palestra e eu andava com os meninos. Hoje, onde é aquelas salas de estudo em grupo, aquelas casinhas, era o setor administrativo.
E aí eu falava, eu usava um texto que era assim. Vocês sabem por que é aberto essas divisórias? Os coordenadores de curso ficavam um em cada caixinha, só tinha direito em cima. Vocês sabem por que é aberto isso aqui? Que é para o aluno ter facilidade de acessar a gestão dessa escola. Aqui, tudo está integrado, aqui pertinho, para melhor atender todo mundo. Se você tem um problema na tesouraria, você não precisa ficar andando 5 metros, 50 metros. Você anda 5 passos e já tem que resolver o seu problema. Aí chegava lá na sala, onde tinha um Power Lab, e com uma pasta nas costas, assim, e apontava assim, estão vendo esse aparelhinho aqui? Custa mais de 200 mil reais. E faz mais de 200 anos. No Brasil, tem 6 faculdades com essa técnica. E uma delas é a faculdade agrícola. Gente, conta a história, a gente é do lado. E eu fiz as visitas com a professora Mária, participei com técnico no aparelho, no qual até hoje ninguém sabe mexer, é difícil ter conhecimento dele. Entra e sai professor e ninguém está sabendo. E está aí, olha a tudo. Para quem não consegue identificar, eu vou mostrar para vocês. Esse aqui era Roberto. Esse negão é Nelson? Era Nelson. Essa aqui é a esposa tira, né? E assim vai. E ali estão os funcionários do colégio, de faculdade, de família. Uma grande equipe que trabalhou até o final da jornada. Seu pai lá de baixo, é? Bem, Inclusive, e aí a gente tem mais um último ponto de virada sobre as nossas equipes. A sua equipe ela precisa de você. Você, independente se você tem ou não o X da diferença, se você é um ótimo, um melhor, um expert naquilo que você faz, ela precisa de você. E você precisa da sua equipe. Porque sozinho, por mais que você seja bom, você não faz nada. Eu hoje não estaria aqui sozinho. Adianta eu chegar aqui, trazer esses slides, contar as histórias para vocês que mudaram a virada da minha vida, contar vestibular, tá? Momentos críticos. E no final das contas, não tem ninguém para assistir. Já imaginaram? Tem diferença? Tem. E vou vir em 2013, vou dar um salto na história, e o Brasil se transformou numa grande equipe. E fomos às ruas, e fomos manifestar, e começa com um pedido de 20 centavos, um pedido de plebiscito, etc, etc, e o Brasil está na rua com uma grande equipe. Tem quem está trabalhando bem na equipe? Tem. Tem quem não está trabalhando nada? Tem. Então, para fechar para vocês essa ideia, é que equipe é quem está com vocês no trabalho, é a sua família, são seus amigos. Tem diferença em cada equipe? Tem. Tem diferença em como agir com cada equipe? Tem. Tem diferença como é o trabalho dessas equipes? Tem. Cabe a você fazer o seu melhor, não aquilo que você sabe fazer de melhor, mas o seu melhor em mover essa equipe. Ok? Alguma dúvida? Pergunta, sugestão, crítica, reclamação? Então, muito obrigado a vocês. Ok? Como prometido, 30 minutos. É? 30 minutos. Eu prometi que seria em 30. 30 minutos também. Ok, Foi, a Karine gastou 15 minutos para chegar aqui. começou a bola